Olá, Jesus nos orienta a orarmos pelos nossos adversários e por aqueles que nos desejam mal. Portanto, procuremos seguir os seus ensinamentos, orando por estes corações. Sejam bem-vindos ao canal do autoconhecimento. Sem arroubos à pretensão, mas em nosso canal vocês encontrarão informações únicas com a proposta de auxiliar a todos em seu processo educativo. Consequentemente, todos os estudos que promovemos em nosso canal é visando auxiliar na educação de si mesmo. Muito bem, nós temos incluído os inscritos no canal em nossas orações e deixamos aqui o nosso muito obrigados aos que têm deixado seus likes e também pela indicação do canal e feito comentários nos estudos. A todos vocês, o nosso muito obrigado. Muito obrigado. E um outro ponto é que nós criamos algumas playlists para facilitar a vocês o acesso aos estudos e o acompanhamento dos estudos. Bastam vocês acessarem o menu inicial do canal e ali vocês encontrarão o item playlists. Acessando este menu, vocês terão acesso às playlists e a partir daí é só seguir ou escolher o estudo que vocês querem acompanhar e, consequentemente, fica aí na mão de cada um o controle do acompanhamento do estudo, da assistência dos vídeos e etc. Muito bem, hoje nós estaremos vendo os 19 princípios, e esses princípios eles formam a base de todos os conhecimentos sagrados ou superiores ou espirituais que nós possamos vir a acessar ou que venhamos a acessar. Eles são a base de tudo, nos dando amplas condições de entendimento, de compreensão mais detalhada dos materiais ou dos elementos que estivermos estudando. Muito bem, posto isto, antes de iniciarmos o estudo propriamente de hoje, gostaríamos aí de fazer uma correção acerca de um item que nós falamos a respeito na última aula, mas deixe-me compartilhar com vocês aí um slide. Muito bem. Na nosso último estudo, falando da trindade do homem perfeito, nós apresentamos essa trindade aí, sendo que, como vocês sabem, e aqueles que estão acompanhando esse estudo, no último estudo nós falamos acerca das 3 leis fundamentais que vai reger toda a criação, toda a existência universal, que é a lei de unidade, a lei de trindade e a lei de oitava. E na lei de trindade nós apresentamos vários elementos. Um deles foi este aí, a trindade do homem perfeito, no qual nós colocamos o corpo casual, a mente e o sentimento. Só essa seria a trindade do homem evoluído, mas essa trindade está incorreta. Na verdade, o correto é este aqui, é esta trindade aqui. A mente é a força ativa, aquela força dominante. E ela que vai, o ser, através da mente, vai reger ou vai comandar, controlar os seus sentimentos, que vem a vai ser portador da força neutra ou neutralizante. E através dos sentimentos, nós governamos ou comandamos o corpo casual ou o corpo da vontade. Então, esta é a trindade correta do homem evoluído. Ou seja, a mente é a força ativa, os sentimentos é aquela força neutra, e o corpo, no caso casual, que é um dos corpos espirituais, o corpo mais elevado que nós possamos atingir ou construir em nós mesmos, ele vai ser portador da força passiva. Então, esta é a trindade correta, e nós gostaríamos de deixar aí esta correção e esta observação. E também, para auxiliar vocês a expandir um pouco mais o entendimento acerca desta questão da trindade,
nós gostaríamos de apresentar para vocês aí uma nova trindade, que é a trindade da psicologia. E conforme nós dissemos naquela oportunidade, naquele estudo, tudo é regido pelas tríades ou trindades. Tríades ou trindades vai ser a mesma coisa. Nós fazemos mais referência à questão das tríades, ou seja, a composição de 3 elementos, de 3 forças que vão comandar todos os processos, que vão fazer com que as coisas venham a existir, venham a acontecer ou a ocorrer. Então, nós faremos mais referências às tríades, em vez da palavra trindade, mas elas são mais ou menos aí sinônimas, umas equivalentes a outras. Então, na psicologia, nós encontramos esta trindade aí. O QS, o QI e o QE. O QS é o consciente espiritual. O QI é o mais famoso, o mais conhecido de todos, que foi o primeiro a ser elencado, a ser levantado aí pelos estudiosos da área da psicologia, que é o consciente inteligente, e o QE, que veio posteriormente, é o consciente emocional. E, ultimamente, a partir dos anos de 2010, aí surgiu essa nova proposta do consciente espiritual, trazida pela doutora Dana Zohar. Então, esta é a tríade da psicologia. A proposta do consciente inteligente, do QI, foi levantada por David Wesley, e do consciente emocional pelo Daniel Goleman. Sendo que o Daniel Goleman escreveu um livro, se não foi aquele propositor inicial, mas foi o maior divulgador dessa questão do consciente emocional. Então, dentro da psicologia, nós, enquanto seres humanos, somos seres psicológicos, nós somos aí, podemos ver, construir essas 3 forças que são super importantes em nosso processo de crescimento, em nosso processo de conhecimento e etc., que é o consciente espiritual, o consciente inteligente e o consciente emocional. Então, novamente, mais uma tríade aí apresentando aí para vocês terem uma noção do impacto dessa questão das trindades em nossas vidas e também na vida universal. Só para vocês terem uma ideia aí, uma noção. Nós não estamos entrando assim detalhadamente no estudo destas questões. Só estamos apenas realizando as proposições iniciais das ideias e dos conceitos em relação às tríades, à unidade e à lei de oitava, que são as 3 leis fundamentais do universo e que trabalhamos no nosso último estudo. Então, para mais detalhes, por favor, acessem o último estudo aí, acho que é o 6º princípio, as leis fundamentais do Enneagrama. E hoje nós veremos o princípio seguinte, que vai ser um dos princípios fundamentais de todo o conhecimento, que é a questão da personalidade. Mas antes de nós entrarmos neste estudo, vamos fazer a nossa prece, a nossa oração, rogando a Deus o amparo e assistência dos bons espíritos, que a gente consiga realizar um estudo dentro das linhas do equilíbrio e da harmonia, trazendo aquelas informações que sejam necessárias a todos nós. Então, vamos à nossa prece. Deus, Pai de infinita bondade, Jesus, divino médico e orientador maior de todos nós. Nesses instantes que nos preparamos para iniciar mais um estudo de reflexões, trazendo os conhecimentos fundamentais para o nosso entendimento, para a nossa compreensão, dirigimos a Ti, Senhor, vos rogando a Tua permissão para que possamos estar sob a assistência dos bons espíritos e que os nossos mentores e coordenadores espirituais, os nossos anjos da guarda, possam encontrar em nós os elementos para nos auxiliar no entendimento das lições desta noite, bem como e principalmente na transmissão daquelas informações que se tornem necessárias para a compreensão de todos nós. Te pedimos
abençoar-nos a todos que aqui nos posicionamos nos dois planos da vida, em particular, Senhor, aqueles nossos irmãos que, a partir dos planos espirituais, acorrem se reunindo conosco na busca do estudo e da aprendizagem. Recordando daqueles corações que muitas vezes, movidos pela ignorância, pela falta de entendimento e de compreensão das leis universais, nos desejam ou tentam nos promover o mal, te rogamos por eles, pedindo-te abençoá-los e que eles possam encontrar aqueles patamares de equilíbrio e de harmonia. Te pedimos também, dentro desta mesma pauta, por todos os inscritos em nosso canal Reflexões Analíticas, e em particular por aqueles que vierem a nos ouvir ou nos assistir de futuro. Abençoe todos nós, estendendo estas bênçãos em favor de toda a humanidade, hoje e sempre. Que assim seja. Bem, então vamos novamente compartilhar com vocês a nossa prancheta de estudo, o nosso quadro de estudo, os slides. Está aparecendo aí? Muito bem. Hoje, como nós informamos, estamos vendo os ensinamentos espirituais à luz dos evangelhos. E como sempre fazemos nesta série, nós apontamos e identificamos que o conhecimento é aquele caminho para o crescimento, o progresso e a evolução de todos nós, de toda a humanidade, da sociedade, enfim. Sem conhecer, nada se torna possível. Tudo parte desse princípio primordial, que é o conhecimento. Em todas as áreas, em todos os setores do nosso viver e da vida de uma forma geral. Como nós temos dito também, informados, esses princípios, inicialmente, eles eram de 15 princípios. Foi um estudo promovido pelo senhor Honório Abreu, e ele desenvolveu esses princípios com base no entendimento e no conhecimento do Evangelho, às luzes do Evangelho. Então, ele propôs, inicialmente, 15 princípios. E nós inserimos aí mais 4 princípios, a esses princípios iniciais propostos pelo senhor Honório, que vem a ser a Trindade Universal e a Criação, a vida e a matéria, as leis fundamentais e o Enneagrama, e hoje a personalidade. E incluímos também no nono princípio da evolução a criação do homem, em pedido de uma amiga, Marilúcia, inscrita em nosso canal. Bom, hoje então nós estaremos vendo a personalidade. E nós incluímos esses demais princípios por o considerarmos de fundamental importância no entendimento e na compreensão da vida como um todo. E como nós sabemos, esses princípios aí se encontram em estreita relação uns com os outros. Então, eles se correlacionam entre si. Um está ligado ao outro. Um é uma extensão do outro e também vem a explicar o outro. Então, eles são interdependentes. Daí, nós convidamos as amigas e os amigos a acessarem os estudos, os princípios anteriores e fazer esse acompanhamento desde o início, que é um estudo bastante interessante, que nos proporciona uma nova visão da vida, enfim, de tudo, e particularmente de nós mesmos. Tem uma oportunidade de virmos a mudar paradigmas, ideias, conceitos e também até percepção. Ok, então, como nós dizemos, hoje vai ser o 7º princípio, cuja base é a personalidade. Bem, inicialmente nós já podemos iniciar dizendo e explicando que a personalidade é aquele algo, é aquela alguma coisa que vai nos tornar únicos
no meio da multidão. Inclusive, isso remete aí até para a imagem apresentada no slide, onde nós temos a oportunidade de ver vários indivíduos semelhantes entre si e um vermelhinho, diferenciando, destacando. Então, a única coisa que diferencia uns dos outros seria aí a cor avermelhada. Então, a personalidade é exatamente isso. É aquele algo que vai nos tornar único. Em consequência, nós poderíamos dizer que a personalidade é a impressão digital do espírito. Por que isso? Nós sabemos que a impressão digital é aquela marca, aquele sinal que nos torna únicos. Então, na Terra, pelo menos, acredita-se que no universo inteiro, não existe outro ser, outra pessoa que vai ter a mesma impressão digital nossa. Então, a impressão digital, essa marca fisiológica do nosso corpo físico, ela é única para cada um. Então, a humanidade hoje é composta aí em torno de um pouco mais de 8 bilhões de indivíduos e cada um de nós vamos ter uma impressão digital única. A personalidade em relação ao espírito tem esse mesmo viés, esse mesmo esteio, esse mesmo princípio. Ela é aquela alguma coisa que vai tornar cada um de nós únicos na existência, na criação universal. Então, em todo o universo, em toda a criação, não existe um outro ser idêntico a nós. Nós vamos encontrar pessoas parecidas em diversas áreas, às vezes no gosto ou até mesmo na aparência, mas cada um vai ser único, não tem dois seres iguais. Isso mostra aí a beleza e a grandiosidade não só da vida, mas de Deus, que é aquela causa primeira e inicial de tudo. Então, realmente é espetacular, maravilhoso, a gente poder perceber e concluir por este fato, por esta realidade. É algo até também espantoso, além de maravilhoso, né? De encantador. Muito bem. Antes de partirmos para o estudo propriamente dito do princípio de hoje, da personalidade, nós gostaríamos de trazer essas duas ponderações aí para nós. Conhecer as próprias deficiências, limitações e potencialidades permite que se viva melhor e com sabedoria. Esta frase é do Sebastião Vanderlei, que nós vamos trazer aí daqui para frente em todos os nossos episódios em referente a este estudo. Porque é uma realidade, ele expressou em uma verdade. Não sei se ele é o autor original da frase, mas não importa quem construiu a frase, este é um fato, é uma verdade. Então, conhecer as nossas próprias deficiências, as nossas limitações e as nossas potencialidades, realmente vai nos permitir viver de uma forma melhor e com mais sabedoria, com mais equilíbrio, com mais harmonia. Vai permitir que alavanquemos o nosso crescimento, a nossa transformação. Então, conhecer aquilo que nós dissemos no início, é o princípio fundamental de tudo. Bem, como nós dissemos no estudo anterior, e este estudo, particularmente, eles são fundamentais para quem deseja conhecer a si mesmo, para aqueles estudiosos da personalidade humana ou que também desejam, esperam, têm necessidade, por vários fatores aí, também de compreender os outros. Porque sem essas informações vão propiciar, vão proporcionar que a gente possa distender um melhor conhecimento, não somente a respeito de nós mesmos, mas também a respeito dos outros. E esse conhecimento vai girar em torno da personalidade humana. Na medida que nós nos estudamos e também compreendemos os outros, olhamos para os outros, na verdade nós estamos envolvidos, imbuídos desta questão, personalidade humana, que particularmente vai ser o foco do nosso estudo de hoje. Muito bem. Na aula passada, no estudo passado, nós falamos acerca da trindade da alma.
A alma é o nosso ser. E o que é formado, o que forma a alma, o que compõe a alma? Nós vimos naquela oportunidade, estamos repetindo aqui, a alma ela vai ser composta pelo espírito, pela essência e pela personalidade. Então, essa é a trindade, ou a tríade essencial de todos os seres. De todos os seres. Seria aquele aspecto, apesar de que aqui nós estamos vendo naquele aspecto equilibrado, naquele aspecto de harmonia, o nosso espírito deveria governar a essência e, através da essência, ele deveria controlar, dominar a personalidade. E a personalidade vai dar aquele esteio, aquele suporte, aquela segurança, aquela unicidade ou aquela diferença que torna o ser único ao espírito. Então, seria o triângulo. E nós vimos também na aula passada que existe o movimento do ponto positivo para o ponto neutro, que vai para o ponto negativo, que retorna ao ponto positivo. E esses pontos aqui seriam numerados, seriam o ponto 9, o ponto 6 e o ponto 3, que nós veremos isso de futuro, quando nós formos fazer um estudo mais profundo e mais abrangente da personalidade humana, nós vamos ver isso aí com mais detalhes, com mais vagar, aí nós realmente vamos aprofundar nesta questão. Aqui só uma pincelada para vocês terem uma ideia, terem uma noção, e esse estudo vai ser a base desse estudo ter futuro. Quem já começar a compreender isso, futuramente, vai poder entender muito mais o estudo que viermos a trazer, né, naquela oportunidade, se Deus assim nos permitir. E a essência ela vai encarnar naquela força neutra. E como nós dissemos na aula anterior, o espírito, gente, é bastante falado, é bastante referenciado, a personalidade também. Então, são os dois elementos mais conhecidos. E esse terceiro elemento, que vai encarnar aí a força neutra, ele é pouco conhecido, ele é pouco falado, ele é pouco referenciado. São poucas linhas de conhecimento, de informação, que vai trabalhar esse aspecto do ser humano, a essência, que é um aspecto de essencialidade do ser. Mas aqui nós não vamos aprofundar neste tema. Só nesse estudo que nós estamos falando para vocês, que vamos estudar a personalidade com base no conhecimento do Enneagrama, nós vamos falar lá um pouco mais, abranger um pouco mais essa questão. Bem, nós aqui vamos ter uma outra trindade, que é a trindade do homem redimido, ou seja, daquele ser que já trabalhou sobre si mesmo. Então, nesse ser que vai estar em equilíbrio, em harmonia, a essência vai assumir o polo positivo, a personalidade, o polo neutro, e o ego, o polo passivo. Então, nós somos compostos também de uma essência, uma personalidade e um ego. Então, nós estamos ampliando os conceitos, estamos trazendo mais elementos. E tudo isso aí tem a ver, existem estreitas relações com esta questão da personalidade. Mas o nosso foco hoje vai ser só a personalidade. Nós não vamos ver as relações que existem entre essas coisas e como que isso relacione sobre a outra. Aqui é só mesmo para dar uma pincelada e trazer alguns elementos informativos para reflexões de cada um que vier aí a nos ouvir ou a nos assistir. São conhecimentos um pouco mais avançados. Bem, a trindade para aquele homem, para aquela pessoa, para o ser que já começa a trabalhar sobre si, ele começa a trabalhar sobre si. Então, no slide anterior, já estamos vendo aquele homem que já trabalhou sobre si. Então, ele já alcançou um patamar de equilíbrio, de redenção. E nós vamos ver a diferença entre esse homem redimido e o homem imperfeito, que somos nós. No próximo slide, nós vamos ver isso. Então, quando nós iniciarmos o trabalho sobre nós mesmos, nós vamos construir essa estrutura em nosso ser, em nossa alma.
Ou seja, a personalidade vai assumir aquele polo positivo, o ego ele vai ser movido para o polo neutro e vamos trabalhar o falso eu, que são as nossas sombras íntimas, vai estar sob o controle do ego. Então, nós, através da nossa personalidade, vamos gerenciar, vamos coordenar, vamos controlar o ego, e através do ego nós vamos disciplinar ou ter o comando, o controle sobre o nosso falso eu. Então, nós vemos aqui um novo conjunto informativo. Ou seja, nós, enquanto seres humanos, somos compostos de uma personalidade, um ego e um falso eu. Então, nós construímos uma identidade, vamos dizer, ilusória em nosso ser, que é aquilo que na psicologia de Jung vai ser chamado, referenciado de sombras. Então, quando vocês ouvirem falar de sombras íntimas, sombras internas ou sombras, é esse falso eu que nós elaboramos em nós mesmos. Então, vamos ver nós. Que é a trindade do homem imperfeito. Ou seja, daquele homem ou mulher, daquele ser que se recusa a trabalhar sobre si mesmo. É o ser ignorante. É o nosso estado atual, o nosso estágio atual. Nós não queremos transformar, nós não queremos mudar. E nós vivemos sobre a égide das ilusões. Vivemos correndo atrás das ilusões e abraçamos as ilusões com toda a afeição, com todo o carinho, com todo o amor que temos. E essa, portanto, é a nossa estrutura. Hoje, nós estamos sob o comando do falso eu. Então, as nossas sombras íntimas assumem o polo positivo. E as nossas sombras, o nosso falso eu, ele domina o nosso ego. Portanto, a nossa personalidade ela está sujeita, ela está submetida ao ego, ao controle do ego, que está também sob o controle do nosso falso eu. Então, nós, quando nascemos, nós não nascemos com uma personalidade. Quando o ser nasce, ele nasce pura essência. Aquele aspecto lá que nós apresentamos aqui. Essência. Então, a gente nasce como uma essência. Por isso que todo bebê é lindo, porque ali a gente só olha para ele, nós só vemos uma essência. Ali não tem uma personalidade ainda. Não houve a formação, não houve a construção ainda de uma personalidade. A personalidade é apenas algo embrionário. É algo apenas... Tem assim, só os elementos, aqueles resquícios ou aquela possibilidade de vir a ser. Então, a personalidade ainda não está formada. Se bem que a personalidade ela começa já os seus primeiros movimentos a partir da concepção e a partir dos estágios iniciais da evolução do feto. Mas quando a gente nasce, ela, vamos dizer, é minimamente só um potencial. Então, a gente nasce essência. Por isso que todo ser, todo bebê é bonito, é belo, nos chama atenção. Se nós formos ser honestos e lógicos, não tem bebê bonito. Mas a gente olha para ele e vê ali algo que nos chama, algo que nos cativa, algo que nos toca, algo que nos envolve. E isso é a essência. E a gente vê isso com mais força, com mais expressividade nos animais. Por isso que todo bebê animal é lindo, é fantástico, porque ele é essência pura. O animal ele é mais essencial do que o ser humano, porque o ser humano já nasce corrompido. Então, essa ideia de corrupção, e Paulo de Tarso vai trabalhar nas suas cartas evangélicas, e que as igrejas, particularmente cristãs, católicas e evangélicas, em todas as suas denominações, faz muitas referências a essa questão da corrupção, tem ali elementos de verdade nessa questão. Só que eles estão vendo esta forma de uma forma equivocada, de uma forma errada, de uma forma distorcida. Aquilo que eles apresentam está tudo fora do alvo. É também pecado o que eles fazem. Pecado é exatamente isso. Errar o alvo, não acertar o alvo.
Então, eles não nos apresentam a verdade. Eles utilizam dessas informações, distorcem as informações para controlar o seu rebanho, para dominar as mentes. Quem quer se sujeitar, muito bem, é uma escolha de cada um de nós. E aquele que não quer escolher, já escolhido é. Então, quando eu evito escolher, na verdade, eu estou fazendo já uma opção, uma escolha de não escolher, e quem assume essa opção já se coloca escolhido automaticamente pelo lado do mal, porque o mal que tem essa postura de invasão. O bem nunca invade, o bem nunca impõe, o bem sempre dá liberdade. É igual o amor, porque o bem expressa o amor, e o amor é liberdade. É dar ao outro o controle da sua vida, da sua existência, do seu querer, do seu desejo, de tudo. Ele não invade, o amor jamais invade. O egoísmo, sim. O egoísmo, sim. Mas o amor, não. E o oposto do amor é egoísmo. Bem, então, voltando aqui ao nosso tema, nós vamos ver então que nós hoje, o nosso estado de ser, é exatamente isso aí. Nós somos dominados pelo nosso falso eu. Então, quando a gente nasce, quando o ser nasce, o bebê nasce, aí a gente está falando dessa questão dos animais e do ser humano, porque a gente já nasce com uma herança maior, aquilo que eu já falei. A nossa personalidade ela vai ser construída em cima desse núcleo hereditário, que vem das nossas vidas anteriores. Ou seja, a gente é construído em cima de uma causa já, por isso a gente já nasce com uma certa corrupção. Quando Paulo fala de corrupção, é exatamente isso. Já nos animais, não. Isso já não existe. Essa questão. Então, eles são mais puros, vamos assim dizer, entre aspas aí. Então, eles são mais essência nesse caso. Por isso que são mais, se apresentam mais bonitos do que os bebês humanos. É por causa desse fator aí, desse princípio. Bom, quando a criança já nasce, ali naquele momento, ele já começa a construir um rudimento da personalidade. Na medida que a personalidade ela vai se desenvolvendo, nós também vamos, consequentemente, elaborando um ego, mas ainda não existe um falso eu. Aí, à medida que o bebê vai crescendo, aquela beleza, aquelas questões essenciais já começam a desistir, porque a personalidade, o ego, começa a dominar a essência. A essência ela fica enclausurada, ela fica tamponada, ela não tem mais expressão, ela vai deixando de ter cada vez mais expressão. Isso tem impactos profundos na nossa existência, imensos. Vocês não são capazes de fazer ideia do quanto isso impacta todos nós, o tanto que isso aí vem a nos trazer um potencial de desequilíbrio, Nossa, é uma questão assim imensa, mas a gente nem vai entrar nesses pontos aqui agora. Muito bem. Então, a partir já de 1 ano de idade, o bebê já tem ali mais ou menos uma personalidade já bastante mais evoluída, já tem já os elementos do ego já mais constituídos, mais cristalizados. Quando se chega por volta dos 3 anos de idade, a essência já se calou totalmente, já não existe mais. E aquela consciência que nós tínhamos de conexão com o nosso espírito, com o nosso ser mais profundo, já deixou de existir. E aí nós começamos a entrar nos terrenos da inconsciência. Nossas lembranças desse período, aqueles que conseguem lembrar dessa fase aí, lembra que nesse período nós éramos inteligentes. Toda criança ela é inteligente, ela sabe, ela compreende as coisas. O que a gente não consegue fazer é trazer, expressar as ideias, porque a gente ainda não tem uma personalidade. Então, a personalidade é aquele veículo que dá essa estruturação, que nos permite relacionar com o mundo externo de uma forma, vamos dizer, organizada, de uma forma coesa, coerente e mais precisa. Então, daí a gente vê que, na verdade, a questão da persona, ela também era fundamental. É aquela história.
tudo que existe tem uma razão de ser, tem um motivo, tem um porquê e uma certa necessidade, porque se não houvesse necessidade, Deus não permitiria que isso existisse. Inclusive o mal. Se o mal existe, tem a sua razão de ser. Por isso que Deus permite que ele exista, que ele venha a ser. Não, Deus não criou o mal. Fomos nós, os seres, os espíritos, esses princípios inteligentes que geraram o mal. E Deus apenas permite a existência do mal. E através do mal, o próprio ser será educado. Então, nessas questões também, se nós criamos um falso eu, que o falso eu é uma criação nossa, não é uma proposta original da divindade, mas houve por bem aí uma necessidade do ser, da onde nós geramos esse falso eu. Então, tem suas razões. E a partir dos 3 anos, esse falso eu, nós já começamos a elaborar o falso eu, através das mentiras, das hipocrisias, porque essa relação nossa com o mundo externo, de falsidade, de ilusões, nos leva a criar esse falso eu. E esse falso eu também aí vai ter seus fundamentos, sua razão de ser, os seus links com as nossas vidas anteriores, porque lá atrás nós já elaboramos muitos falsos eus. Então, hoje nós temos que arcar com essas consequências. Isso de alguma forma, é transportado para o presente. Então, na verdade, a personalidade ela pode ser nova, ela pode ser um edifício novo, mas a mobília desta casa não é tão nova assim. É hereditário, foi herança. E qual que é essa mobília? É o falso eu e o ego. Esses dois elementos. Então, esses dois elementos têm aí uma certa relação entre eles, aí, estreitos vínculos, porque o falso eu só pode vir a existir através do ego. É o ego que vai dar sustentação ao falso eu. Sem o ego, a gente não teríamos como elaborarmos, como desenvolvermos um falso eu. E não é possível. Então, a existência do falso eu está estreitamente linkada ao ego. Então, vamos dizer que o falso eu seria uma partícula, uma parte do ego. Essa aqui é a questão. Então, a personalidade é o imóvel, é a casa, e o falso eu e o ego são as mobílias dessa casa. Então, a personalidade é uma casa nova. É como se nós mudássemos para uma casa nova, e nessa casa nova nós transportássemos as mobílias antigas, as mobílias que nós tínhamos antes. Isso aí é o que ocorre conosco. Então, é aquilo que eu falei no início aí, sem pretensão, mas onde que vocês vão encontrar essas informações aí, em todas as linhas de conhecimento que vocês já estudaram, ou pelas quais vocês já passaram, ou que vocês estejam estudando? Vocês não encontram. São conhecimentos totalmente novos ou inovadores, vertidos dos planos espirituais em benefício de todos nós, do nosso aprimoramento, do nosso crescimento. Então, esses conhecimentos estão chegando hoje para nós estamos vivendo um momento delicado em termos de humanidade, que nós temos que definir, e que nós estamos definindo o nosso destino, o nosso futuro. Porque vai poder permanecer na Terra, conforme as informações espirituais, só aqueles seres, aqueles espíritos, aquelas pessoas que se dispuserem a trabalhar sobre si mesmos. E para que a gente possa trabalhar sobre si mesmo, nós temos que nos conhecer. E essas informações, esses elementos aí estão trazendo o conhecimento de nós mesmos. Isso aí é fantástico, pelo menos me parece. Então, pelo que eu estou entendendo, o falso eu, ele alimenta a nossa personalidade. Sim. Tá certo? Hoje o que acontece? O falso eu, como ele assume a força positiva, nós passamos, nós geramos, nós existimos a partir do nosso falso eu. Ele domina o ego, que é o elemento neutro. E o ego e através do ego, ele controla a personalidade. Então, na verdade, a nossa personalidade ela está sujeita, ela está sob domínio do falso eu e do ego. E, ao mesmo tempo, é a personalidade que dá sustentação a esses elementos. Se não fosse a personalidade,
nem o ego existia, nem o falso eu não iria existir. Então, existe uma relação, né? Uma vinculação entre essas coisas, e uma coisa leva a outra e dá sustentação à outra. Existe aí um circuito, né? Inclusive, a gente vê aqui pelas setas aqui nessas linhas de forças, né? Então, o falso eu alimenta o ego, de alguma forma, ou potencializa o ego vai gerenciar ou vai alimentar a personalidade, que também vai alimentar o falso eu. Então, existem essas inter-relações aí de forças e de conexões. E quebrar este falso eu? É aquilo que eu apresentei no momento que eu estava lá atrás. Aí, depois você revê o vídeo aí, lá nós estamos apresentando isso. Mas respondendo a pergunta dela, gente, é isso aqui, ó. Quando o homem começa a trabalhar sobre si mesmo, o que vai acontecer? A gente vai levar a personalidade até a força positiva, e a força positiva, a personalidade vai começar a dominar, controlar, gerenciar o ego, que vai dominar o falso eu. Mas isso aí, ele necessita que o ser, que a pessoa comece a trabalhar sobre si mesmo. E como vamos trabalhar sobre si mesmo? Bom, aí existe exercícios, práticas, atividades que vai nos facilitar, vai nos propiciar esse trabalho. Vigilância. Mas isso aí nós não vamos trazer aqui, infelizmente, em termos aí teria que haver um acompanhamento mais específico, seria um trabalho terapêutico. Pelas vias virtuais até talvez seja possível, mas aí tem que haver um grupo de pessoas que se propuseram a realizar esse trabalho, que se dispõem a reunir toda semana, trabalhar nas linhas da sinceridade, da honestidade, fazer depoimentos, praticar atividades. Então, já é um trabalho totalmente hierarquizado, estruturado, que, assim, simplesmente em termos de aula, não dá para fazer. Então, seria a reunião, a construção de um grupo de trabalho. A gente estaria numa outra fase, numa outra questão. Mas dentro daquelas linhas que a Vicentina acabou de lembrar aí da vigilância, esta é a proposta de Jesus, que o trabalho sobre si ele começa exatamente dentro dessas linhas, vigiai e orai. Mas isso tem todo um significado, tem toda uma objetividade em cima dessa questão, que nós não vamos, por enquanto, trazer aqui, pelo menos. Bem, então agora nós vamos focar nessa questão da personalidade. Então, aqui trouxemos elementos de âmbitos gerais para vocês terem uma visão do todo. Agora vamos partir para o primordial, que é o foco desse estudo de hoje, que é a personalidade. Então, vamos focar na personalidade. Um dos primeiros aspectos que nós gostaríamos de apresentar para vocês é a trindade da personalidade. Mais uma vez, a lei de três. Gente, aquilo que nós falamos, a lei de três, ela vai governar tudo. Então, aquelas três leis fundamentais, unidade, trindade e lei de oitava, são as leis fundamentais do universo. Aquilo ali domina e controla tudo que existe. Tudo, 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 tudo. Então, a nossa personalidade ela é constituída de três aspectos ou de três elementos: instinto, fixações e as paixões. O instinto tem relação, tem conexão com o nosso corpo, porque o instinto é algo bastante corporal. O instinto é que põe o nosso corpo em movimento. Tem toda uma ideia, todo um conceito, toda uma questão aí por trás desta questão que nós não vamos entrar aqui em detalhes. Só neste estudo futuro que nós iremos fazer, relativo ao estudo da personalidade sobre as luzes do Enneagrama, ali nós vamos detalhar essa questão melhor. Vamos penetrar nesses meandros. Aí vamos esmiuçar isto. Mas aqui a gente vamos passar um pouco por alto, até mesmo pela nossa falta de tempo, para a gente ver tudo em relação aos pontos que nos propomos hoje, a esse princípio espiritual que é relativo à personalidade. Bom, então o instinto tem relação com o corpo, vocês guardem essa informação aí. Só aí também já dá para ter uma ideia, ter uma noção do que isso significa e representa.
As fixações têm relação com a questão mental, com a nossa mente, e as paixões têm relação com a questão emocional. Então, hoje, nós somos governados por instintos, queiramos ou não queiramos. A gente é governado pelos instintos, em maior ou menor grau, não importa. E os instintos, eles vão comandar as nossas fixações, quer dizer, vão comandar a nossa mente, e através da mente a gente vai gerenciar as paixões que vão dar base, vão dar sustentação aos instintos. Então, existe essa correlação aí. Portanto, nós podemos já aqui começar a fazer uma tipologia humana, o estudo da personalidade humana. Ou seja, nós vamos encontrar 3 grupos distintos de seres humanos, com base nessa tríade aí, com base nesse enneagrama. Porque nós vamos ter as pessoas corporais, as pessoas mentais e as pessoas emocionais. Então, qualquer ser humano e qualquer ser no universo, se ele é um ser inteligente, se ele é um princípio inteligente, ele vai estar em um desses grupos. Ou grupo instintivo, ou grupo racional ou mental, ou grupo emocional. Então, você já pode começar a olhar para vocês mesmos e pensar, em mim, o que predomina? Então, nas pessoas corporais, vai predominar, vai comandar o instinto, a instintividade. Já naquele grupo daquelas pessoas que pertencem à mente, ou das pessoas racionais ou intelectuais, aí as fixações é que vai gerenciar, ou a mente que vai comandar. Então, a gente vê claramente que na humanidade a gente pode dividir a humanidade nesses 3 grupos. Tem pessoas que é comandada pelo seu corpo, que manda nela, o que manda na vida dela é o corpo. Na verdade, não o corpo em si, mas o instinto. É uma instintividade, são pessoas impulsivas. Toda pessoa impulsiva, ela é dominada, ela é comandada pelo instinto. Já a pessoa que para pensar, que a mente, os aspectos racionais, intelectuais é que domina a sua vida, elas são pessoas racionais. Então, ela pertence ao grupo da racionalidade. E nós vamos ter o terceiro grupo daquelas pessoas emocionais. As pessoas emocionais são as emoções, os sentimentos que comandam. São pessoas que as emoções, os sentimentos é que estão no controle, estão na gerência de tudo. Tudo passa pela emocionalidade. Então, nós temos aí esses 3 grupos, mas nós não vamos também aprofundar nessas questões neste estudo. Só apresentar algumas pinceladas aí para vocês terem uma ideia. Isso nós faremos nesse estudo futuro do enneagrama, do estudo da personalidade sob as luzes do enneagrama. Aqui nós estamos vendo alguns desses conceitos que já estão entrelaçados com esses estudos futuros. Então, nós estamos adiantando, dando aí noções para vocês desse estudo futuro. Isso aqui tem tudo a ver com o enneagrama. Bem, mas vamos lá. O que significa a personalidade? O que é a personalidade? Na internet, na página do Wikipédia, ali existe uma definição, ali existe um texto falando sobre a personalidade muito bom, que nós recomendamos aí a vocês acessarem esse site. Então, é pt.wikipedia.org/wiki/personalidade. Ou senão vocês colocam lá Wikipédia mais personalidade no Google, lá na linha de pesquisa do Google, com certeza vocês serão remetidos para nesse link, serão disponibilizados, vocês acessem aí. Ele tá um texto muito bacana, a gente leu esse texto lá e a gente concorda, tá um bom texto, é referencial aí para saber, ter uma ideia mais, aprofundar um pouco mais nessa questão desse conceito de personalidade. Bom, personalidade, em síntese, seria máscara, seja a nossa máscara, ou aquela máscara que nós utilizamos para relacionarmos com o mundo e com as pessoas, com o ambiente externo a nós. Isso, numa certa medida. Nós já trouxemos aqui outros conceitos de personalidade mais avançados do que esse,
nessa aula de hoje. No início do vídeo aí, do estudo, nós já falamos sobre isso. Se você não lembra, retorne o vídeo lá e ouçam lá novamente. Bom, então, personalidade nós podemos definir que é aquele conjunto de características psicológicas que determina os padrões de pensar, de sentir, de agir e outros. Ou seja, resumindo, é aquilo que vai nos proporcionar ou vai propiciar a individualidade pessoal e social de alguém. A formação da personalidade é um processo gradual, complexo e único a cada indivíduo. E nós já falamos sobre isso. Já falando lá no bebê, que começa já o início ali do processo formativo da personalidade, ele vai se estruturando. Com 1 ano de idade, essa personalidade já está um pouco mais formada, já um pouco mais dominante. Falamos que nesse momento, a essência, na medida que a personalidade vai sendo construída, vai sendo formada, ela vai dominando a essência, como que ela fosse dando um cala-boca à essência. Então, a essência vai sendo cada vez mais enclausurada e não consegue mais se expressar, não consegue mais se manifestar, e a personalidade passa a dominar tudo, a controlar tudo. Infelizmente, isso que acontece conosco. Daí as questões de imperfeições, todas essas dificuldades que nós encontramos aí na nossa vida e em nosso caminho em relação à nossa evolução, ao nosso aperfeiçoamento, ao nosso crescimento. Certo? Bom, então a personalidade ela é uma organização e não um aglomerado de partes soltas. Então a personalidade é um ente, é uma entidade organizada, ela tem toda uma estrutura, e nós já apresentamos aí para vocês essa estrutura essencial do nosso ser, de cada um de nós. Bem, ela é dinâmica, ela não é estática e imutável, ainda bem, graças a Deus, porque se ela fosse estática e imutável, aí nós estaríamos perdidos. Nós não teríamos como nós crescermos, não teria como nós evoluirmos. Isso só é possível em razão, em função do dinamismo da nossa personalidade. Por ela ser dinâmica, ou seja, ela vai mudando ao longo do tempo, por isso que nós podemos mudar de ideia, de conceito, de pensamento, e por causa disto, exatamente esses aspectos dinâmicos da nossa personalidade. Bem, as ciências psicológicas vão dizer que ela também é um conceito, que a personalidade é um conceito psicológico, mas intimamente relacionado com o corpo e com seus processos. Na verdade, essa aí é uma frase que merece um debulhar melhor, uma explanação, uma explicação melhor, porque não é bem a verdade. Bom, em termos conceituais, podemos falar que a personalidade seria um conceito, mas, na verdade, ela é mais do que isso. Porque eu existo, eu estou aqui, eu sou uma persona, ou eu tenho uma persona. Eu não sou só uma persona, mas eu tenho uma persona. E essa persona é que me torna distinto e diferente dos outros. É por isso que eu consigo ver, eu sou diferente de fulano, eu sou diferente da minha mãe, eu sou diferente do meu pai, eu sou único. A criança, o bebê, quando nasce, ela não tem essa distinção, porque a essência não faz isso. Então, a gente vê aí a necessidade da personalidade, que é a personalidade que vai dar essa questão de unicidade, não é bem unicidade, né? Ser único, a essência. É através da personalidade a gente consegue ver que nós somos seres distintos do outro, independentes do outro. É a personalidade que propicia isso. Então, ela não é apenas um conceito, é mais do que isso. E ela está correta, ela está realmente relacionada com o corpo e seus processos, mas não só com o corpo. Ela também se relaciona, ela está intimamente relacionada com as questões mentais, emocionais e espirituais. É mais do que isso aí. Na verdade, a personalidade é um conjunto de coisas aí.
É uma força ativa que ajuda a determinar o relacionamento da pessoa com o mundo que a cerca. Nós apresentamos isso para vocês aí nas tríades, que realmente a personalidade é uma força ativa. Dentro do aspecto do homem imperfeito, a personalidade é uma força ativa em nós. Não deveria. Ela deveria ser a força passiva e não ativa. Mas o que acontece? Bem, é isso que nós acabamos de explicar aí. Ó. Não deveria ser. Deveria ser a força passiva. Mas, infelizmente, na situação atual que nós nos encontramos, ela é a força ativa. E vai determinar o relacionamento da pessoa consigo mesma e também com o mundo que a cerca. Em particular, com o mundo que a cerca. Bem, ela se mostra em padrões, isto é, através de características recorrentes e consistentes. Então, ao longo da nossa vida, a gente mantém um certo padrão de personalidade. Nós não mudamos a nível de persona. A nível de persona, não. Podemos mudar a nível de ego, que é um pouco mais difícil, mas a nível de falso eu, sim. A nível de falso eu, hoje a gente pensa de uma determinada forma, amanhã podemos pensar diferente. Então, através desses elementos, a gente pode causar ou propiciar algumas mudanças na nossa persona. Mas ela, ao longo do tempo, ela vai apresentar com características que recorrem, ou seja, elas são persistentes e tem uma certa consistência. A gente não consegue mudar de personalidade assim, algumas características, algumas questões de nossa personalidade de uma hora para outra. Se demanda esforço ao longo do tempo. Não é tão simples. Por isso que mudar não é tão fácil, gente. Não é simples. Se a gente lembrar daquela tríade que nós apresentamos, falso eu, ego, personalidade, a gente vai ver que essa mudança aí é bastante complexa, é bastante... demanda muito trabalho e muito esforço. Bem, a personalidade também ela se expressa de diferentes maneiras, tendo comportamentos, através dos comportamentos, pensamentos e emoções, ou seja, cada personalidade é única. Aqui que nós estamos falando lá no início. A personalidade é como se fosse a impressão digital do espírito, ou do ser, do nosso ser, da nossa alma. Bem, vamos ver aí alguns atributos da personalidade. Quais são eles? O primeiro deles é o dinamismo. Que nós falamos antes. A personalidade é dinâmica. Esse dinamismo é um atributo da personalidade. Ela não é estática e também não é imutável. E aqui nós dissemos, graças a Deus, ainda bem, né? Que se fosse, aí não teriam chances de evoluir, de crescer. Um outro atributo da personalidade é que ela vai trazer traços ou disposições. Ou seja, são aquelas referências às consistências das reações de um indivíduo a diferentes situações. É esse aspecto aqui que nós falamos para vocês aqui, ó, que ela se manifesta em padrões. Então, esses padrões, exatamente esses traços aí ou disposições. Bem, ela também ela pode ser organizada, nós podemos organizar as personalidades existentes em tipos psicológicos, que vai se referir, os tipos psicológicos são aqueles padrões estáveis de traços de personalidade, ou seja, cada personalidade vai apresentar um determinado padrão de estabilidade dentro de comportamento, de modo, maneira de ver a vida, de entender a vida, etc, etc. Isso vai formar os tipos psicológicos. Esse é uma grande pesquisa que foi feita ao longo da história, em que as pessoas tentaram, os sábios, tentaram determinar quais são os tipos psicológicos das pessoas. Ou seja, no estudo da personalidade, começando lá com os gregos lá, vai fazendo, quando eles falaram nos tipos, não é pínico, não, que tinha relação com o humor, com o tipo biliático, eu esqueci os nomes deles lá, mas eles apresentam 4 tipos. Um deles é o biliático, as questões dos humores, e os outros 2 esqueci.
Então, na verdade, as tentativas de determinar esses tipos psicológicos é um estudo já meio antigo na cultura humana. E alguns lá até falaram que era impossível de determinar, de organizar as pessoas, essa personalidade em determinados grupos. O Jung veio a fazer isso de uma forma melhor, onde ele vai propor, se não me engano, acho que são 8 tipos, alguma coisa assim, com a outra, ou 16 tipos de personalidades, que aí ele vai construir o MBTI, as duas psicólogas americanas desenvolveu em cima do estudo do Jung esse MBTI, tratando desses tipos psicológicos, mas existem outros estudiosos, outras propostas de determinar esses tipos. Por exemplo, a astrologia vai definir os tipos psicológicos com base nos aspectos astronômicos dos planetas, etc. Então, a astrologia vai pôr 12 tipos básicos de personalidades diferentes. O Jung propõe 16, os gregos lá propõem 4, então a gente encontra diversos estudos em cima dessa área. Mas o melhor desses estudos em cima disso aí, é do enneagrama da personalidade, o que nós vamos fazer no futuro, esse estudo. Estamos aí pretendendo, ou pelo menos nos propondo, a realizar esse estudo aí da psicologia humana, com base no enneagrama, onde nós vamos destrinchar e penetrar nessas questões desses tipos psicológicos. Ok? Muito bem. Nós vamos ter aí também os fatores de crescimento e de desenvolvimento, que vai ser um dos atributos da personalidade. E quais são esses fatores, tanto de crescimento e de desenvolvimento da nossa personalidade? Aí existe a proposta de 3 fatores. Nós vamos ter os fatores genéticos e biológicos. Nós vamos ter o segundo fator, são os fatores psicológicos, ou seja, a história pessoal do indivíduo, as experiências de vida da pessoa e etc. E nós vamos ter também os fatores ambientais, que seria o terceiro fator, que é aquelas questões da influência cultural, da classe social, da família, do contato com os coetâneos, ou seja, com as pessoas da nossa época, a cultura da nossa época, e etc, etc. Então, esses são alguns dos elementos de crescimento e desenvolvimento da nossa personalidade. Ela está sujeita a essas questões, claro. Mas vamos destrinchar um pouco melhor esses aspectos aí. Quais seriam os fatores determinantes do comportamento do ser? Todos esses fatores, tanto que nós estamos referindo aqui de crescimento e desenvolvimento, quando isso também determinantes do comportamento, gente, tudo isso aí tem estreita relação com a herança espiritual do ser. Só que a psicologia acadêmica e a psicologia de algumas linhas de conhecimento não aborda essa questão, não entram nesse aspecto. Eles não nos miuçam isso, mas nós somos herdeiros do nosso passado. Esta é uma informação espiritual que é uma realidade. Então, a nossa vida hoje, o nosso existir hoje, mesmo em termos de personalidade, tem a ver com as questões hereditárias que nós herdamos a nível espiritual, ou seja, a nível de ser, lá das vidas anteriores. Tudo perpassa por essa questão e tem um link, tem uma vinculação com esses pontos, com essas questões aí. Isso nós estamos tentando aí demarcar isso bem para vocês desde o início das nossas conversas na noite de hoje. É interessante que nessa explicação que você está dando, está deixando bem claro a consequência das nossas ações e dos nossos atos. Sim. Tudo isso aí tem Não é do pai nem da mãe, da gente mesmo. Tudo isso aí tem estreitas conexões, tem estreitas relações. Porque no hoje nós estamos construindo o futuro. Então, a personalidade que nós vamos envergar, o nosso ser, o nosso espírito vai envergar no futuro,
na próxima vida, tem por base também as mudanças e as causas que nós originamos no hoje e aquele trabalho que nós realizamos no hoje. Então, se nós não trabalhamos, se nós não transformamos, se nós não fizermos uma mudança em nós, a tendência é que nós criamos aspectos mais complicados, ou seja, nós pioramos. Então, no futuro, a gente vai colher mais sofrimento, mais obstáculo, mais dificuldade. É a consequência lógica e natural. Para a gente ter uma vida numa manhã de mais harmonia, de mais equilíbrio, de mais bem-estar, nós temos que começar a mudar hoje. Senão não é possível. Porque tudo decorre do trabalho, de trabalho. Preguiça, comodismo, só leva à destruição, só leva a desequilíbrio, só leva a transtorno mental, emocional e fisiológico. Não tem jeito. Bom, então, esses fatores determinantes são espirituais, que isso nós acabamos de explicar para vocês aí, perpassa por esse ponto aí, por essa linha, por essa fieira. Vamos ter também aí os fatores cerebrais. Quais são os fatores cerebrais? A capacidade de expressar a inteligência, a esperteza, etc. Porque se nós nascemos já com algumas dificuldades no campo mental, que vai se expressar no nosso cérebro, com certeza a nossa personalidade vai sofrer o impacto dessas questões. E isso vai desaguar no nosso comportamento. Então, vamos pegar um exemplo radical. Uma pessoa que tem síndrome de Down ou uma pessoa que é autista. Precisa falar mais alguma coisa? Acredito que não, né? Já explica tudo por si. Bom, ela também vai ter também para passar por essa questão de comportamento os fatores fisiológicos, que vai ser determinante das características físicas. E é importante, é interessante observar, a gente acha que não, mas isso, de uma forma ou outra, impacta a nossa vida, impacta a nossa personalidade. Tem pessoas que têm dificuldade com a cor da pele, até muda nas suas fotos a sua cor. Então, isso impacta tremendamente o ser, a nível emocional, a nível psicológico, lógico, gente, consequentemente, a nível espiritual. Não tem como. Então, as nossas características físicas nos impactam profundamente. Não só a nível de comportamento, mas a nossa personalidade é totalmente impactada por essas questões aí. Aí o ideal seria a gente trabalhar nesse sentido, até para a gente se aceitar fisicamente, né? Na verdade, nós estamos vendo aí todo um campo de trabalho que nós temos que realizar, em todas essas áreas aí, em todos esses pontos. Isso aí, espero esteja ficando evidente aí para vocês. Sem trabalhar aí sobre nós, sem trabalhar essas questões, a próxima vida vai ser mais difícil ainda. Bom, outro fator são as experiências sociais. Obviamente, as experiências culturais e religiosas, que é o quinto fator, não preciso nem explicar isso, como que isso impacta a nossa existência, consequentemente, a nossa personalidade. As experiências sociais, preciso explicar isso? Acredito que não. Culturais e religiosas? Também não. Hereditários? Também vai impactar. Aquilo que a gente recebe, a herança que nós recebemos dos nossos pais. Não só fisicamente, mas também a gente pode falar que os processos educativos que nós recebemos no lar vão influenciar sobre isso, são uma questão de influenciação hereditária que a gente recebe. Então, o nosso modo de ver, de comportar, vai ser muito determinante em função da educação que nós recebemos. Portanto, pais e mães, atenção na educação de seus filhos. Porque, na verdade, vocês estão construindo aquelas pessoas do amanhã. Como os pais se omitem nessa questão, não dá uma educação mais equilibrada, mais correta a seus filhos, o que nós colhemos é que a gente pode observar na nossa sociedade. O império do egoísmo, a demanda do egoísmo. Cada um só pensando em si, passando rasteira no outro, mentindo e vai por aí afora. Todas as desgraceiras que nós vemos aí na vida aí passa por essas questões aí, né? Nós estamos vendo aqui agora. Em alguma medida.
Bom, continuando aí os atributos da personalidade, o próximo atributo que a gente pode ver aí é a consistência e a estabilidade. Nós já falamos um pouco sobre isso aí, só para referenciar, para vocês terem uma ideia, saberem que isso também é um dos atributos da personalidade. Isso que forma, que estrutura a nossa personalidade, ainda bem que ela tem consistência e estabilidade. Imagine se ela fosse igual o falso eu, por exemplo, que pode mudar da água para o vinho a cada momento. Aí nós estaríamos perdidos. E a personalidade ela vai apresentar uma unidade. Tem algumas linhas de pensamento aí que vai propor que nós somos formados de diversos eus. Mas, na verdade, isso é um erro, é um equívoco, é um engano. Como, por exemplo, uma das escolas que nós podemos citar como exemplo disso aqui, a escola gurdjieffiana. O Gurdjieff vai dizer que nós somos constituídos de diversos eus, que cada pensamento nosso, cada sentimento nosso seria um eu diferente. Mas nós não entendemos assim, nós não vemos assim. Na verdade, essa diversidade ela tem mais correlação com o falso eu. Na verdade, o falso eu é essa composição. Mas até o falso eu tem uma certa estabilidade. A questão toda é que ele é muito dinâmico. Então, ele pode expressar coisas diferentes em diferentes momentos. Então, nesse momento agora, por exemplo, ele está com desejo de chupar laranja, mas amanhã ele pode gostar muito de melancia. Então, é essa variabilidade aí, mas isso não representa eus distintos, mas sim uma ilusão de eu. É uma ilusão, porque o falso eu, as sombras, ela é uma ilusão, ela não tem uma consistência real, ela é mais como se fosse uma projeção. É aquela sombra lá de Platão, da caverna, que a pessoa estava lá olhando as sombras passarem no fundo lá e confundindo elas com eles mesmos. É exatamente isso aí, o nosso falso eu. Então, na verdade, a personalidade tem uma certa unidade. Ainda bem, porque se não tivesse também, seria bastante complicado. E ela vai apresentar estados conscienciais. Então, a personalidade tem uma certa conscienciabilidade, uma certa consciência de si mesmo, uma certa expressão de consciência nela. E o estado, infelizmente, de consciência de nossa personalidade que nós temos hoje é de inconsciência, ou seja, uma consciência de sono. Esse que é o nosso grande problema. E ela também vai apresentar um padrão físico. A gente pode agrupar as personalidades dentro de um padrão físico. Existem algumas propostas nesse sentido, que já foram levantadas aí pelas ciências aí das culturas do mundo, que é onde vai dizer lá o tipo longilíneo ou leptossômico, o tipo atlético ou muscular, o tipo brevilíneo ou pícnico. Então, existem alguns tipos. Basicamente, acho que, se não me engano, é uns 4. Mas só para vocês terem ideia aí, no futuro, lá no estudo da personalidade que nós pretendemos fazer, com a permissão de Deus, aí nós vamos entrar mais nesses pontos aí, nessas questões aí, para vocês poderem, até mesmo para a gente poder determinar os tipos, os traços de personalidade. Porque cada personalidade, esses padrões físicos aí, tem a ver com o tipo, com o traço de personalidade determinante. Você explicando isso, você está fazendo lembrar. Quando eu sou do interior, quando eu mudei para Belo Horizonte, eu ficava impressionado de ver determinadas pessoas como pareciam com pessoas da minha terra, pareciam fisicamente, e quando eu aproximava, por algum motivo, convivia, eu ficava impressionado de ver até a forma de falar, o jeito de sorrir. Eu ficava encabulada, eu olhava assim e dizia, meu Deus, eles nem se conhecem. Como que pode ter essa característica, essa assimilação? Eu ficava assim encantada. Aí, quando eu vim conhecer o Enneagrama, aí que eu fui entender essa história toda. Essas questões todas aí que você levantou aí perpassa por esse ponto dos padrões, dos perfis de personalidade. Porque os perfis de personalidade vai determinar alguns padrões da personalidade. Em termos de comportamento, onde já podemos ver um padrão de comportamental, um padrão de maneira de ver o mundo,
um padrão de agir, um padrão de reagir, e inclusive um padrão físico. Tudo isso aí pode ser estudado, pode ser visto, pode ser detalhado, esmiuçado, compreendido e determinado. Nós pretendemos mostrar isso para vocês no futuro. Bom, então aqui nós vamos ter a trindade do homem redimido, do anjo. Então, o homem redimido, se nós tivéssemos trabalhado, quando a gente trabalhar sobre si e crescermos, evoluirmos a chegar nesse ponto, nós seremos dominado, ou o nosso espírito, o nosso ser profundo, ele vai controlar a essência e nós teremos, no lugar da personalidade, não a personalidade inferior, não essa personalidade atual que existe hoje, mas uma personalidade crística. Então, na verdade, a proposta, o objetivo, ou, vamos dizer, a missão do ser humano hoje é exatamente construir essa personalidade crística. Então, essa aqui seria a estrutura de Jesus. Ele dominava a sua essência, que controlava a sua personalidade crística. Esse é o padrão existencial nosso. Então, nós estaríamos estruturando, construindo a nossa personalidade crística. Esse que é o grande caminho aí para todos nós. Bom, então, nós falamos aí de vocês do Enneagrama, este aí é o Enneagrama, e ele vai propor, vai definir que existem 9 tipos diferentes de pessoas. Então, nós podemos juntar, englobar todas as pessoas do mundo em um desses 9 padrões de personalidade aí. Então, nós vamos ter 9 padrões de personalidade na humanidade. Todos nós, não tem ninguém. Todo mundo vai estar enquadrado ou encaixotado num desses tipos aí, num desses pontos aí do Enneagrama. Então, mas aqui nós não vamos entrar nesse aspecto, aqui são algumas pinceladas aí sobre o psiquismo da personalidade. Bom, então nós vemos e nós já sabemos que nós somos governados pelo ego. O ego, ele vai gerar o egoísmo. Então, o egoísmo, da onde que vem o egoísmo? Do ego. Então, o egoísmo, ele vai ter por base um desses pecados aí, um dessas dificuldades, um desses traços. Quais são os traços? Bom, esses traços, esses pecados raiz do ser, ou seja, fundamental do ser, ele, na verdade, são 9. Ou seja, seria os 7 pecados da igreja acrescidos de 2. Então, a igreja tirou fora dos 9 pecados, ou porque não conhecia, ou propositadamente, a gente não tem mais esse referencial histórico aí, por uma razão ou outra, ela tirou a vaidade e o medo da lista dos 9 pecados fundamentais, ou dos pecados capitais dos seres humanos, da humanidade. A igreja simplesmente capou esses 2 pecados. Se a gente ver bem, tem muito sentido e muita razão. Isso aí ocorreu ainda enquanto não existia ainda o movimento protestante. Isso nasceu lá dentro do domínio da Igreja Católica Romana, onde ela simplesmente eliminou 2 pecados dos pecados fundamentais aí, capitais da humanidade. A vaidade. Bom, a gente pode ver que a Igreja Católica e qualquer igreja mesmo no mundo atual hoje vive de pompa e circunstâncias. Esse é o pecado da vaidade. Então, se ela estava caindo dentro desse pecado, nada mais justo do que renegar esse pecado como um pecado. Então, ele foi eliminado da lista. A vaidade não era vista como pecado, apesar de já ter sido apontado lá atrás, desde os gregos, como um pecado, como um problema, como uma dificuldade. É o pecado do narciso, que é o pecado da vaidade. Então, a pessoa vaidosa é a pessoa narcisista. O outro pecado que ela tirou fora é o medo. Também faz inteiro sentido, porque qual que é a base da estrutura religiosa das religiões aí de hoje? Aliás, das religiões de uma forma geral.
Ela utiliza o medo para colocar os fiéis na linha. Então, promove o medo do inferno, o medo do pecado, o medo do sexo, o medo disso, o medo daquilo. Então, o medo é aquela veia, chave estrutural, é aquela estrutura essencial da igreja, que através dele ela manipula as consciências, manipula os seres. Através do medo, ela causa esse burburinho. Então, esses 2 pecados a igreja eliminou. O resto ela considerou, manteve como pecado. Mas, na verdade, os pecados fundamentais da humanidade, então, são 9. Iniciando lá pela preguiça, e nós temos o pecado número 1, é a ira. O pecado número 2 é o orgulho. O pecado número 3 é a vaidade. O pecado número 4 é a inveja. O pecado número 5 é a avareza. O pecado número 6 é o medo. O número 7 é a gula. E o número 8, a luxúria. E o 9, a preguiça. Então, são esses pecados essenciais. Sendo que a própria igreja também propôs que a preguiça é a mãe de todos os pecados. E é verdade. Da preguiça nasce tudo. Então, existe aí uma estreita relação entre esses pecados, entre essas paixões. Mas nós não vamos tratar isso aqui agora. Vamos deixar para fazer isso nesse estudo futuro, onde nós penetraremos com bastante vagar, com bastante detalhe, essas questões. Aqui são umas pinceladas para vocês terem uma ideia e terem uma base de entendimento. Portanto, toda a estrutura psíquica da nossa personalidade está fundamentada em algum desses pontos aí. Então, nós vamos ter aquelas pessoas que são eminentemente preguiçosas. Então, a vida delas é comandada, é gerenciada, é dominada, é determinada pela preguiça. São as pessoas preguiçosas. Que acaba sendo comodismo, né? A preguiça, o comodismo. O comodismo, por trás dele, existe a preguiça. A preguiça de ser. Só que essa preguiça aqui é muito mais do que a preguiça comportamental, a preguiça de agir. É a preguiça de ser. Na verdade, as pessoas preguiçosas até não são muito preguiçosas em agir, não, em fazer, não. Ela é uma preguiça de ser, é uma preguiça ôntica. É uma preguiça ôntica do ser. Então, você pede a pessoa, por exemplo, dá um copo d'água, aí a pessoa vai aquela... Vai devagarzinho. A gente pode ver isso bem, gente, no elefante. O elefante é o maior arquétipo, ou totem, ou... esqueci outra palavra que define isso, da preguiça. Então, realmente, o elefante é aquele ser que move com lentidão. A tartaruga, a preguiça é isso. Essa preguiça de ser. Bem, então a gente vê que por trás da nossa personalidade, o que está dominando cada um de nós é uma dessas paixões. Paixões têm tudo a ver com a emoção, com a emocionalidade. E atrás da paixão está o egoísmo. Então, o egoísmo de cada um de nós é diferente. O egoísmo é um conceito abrangente, mas para cada indivíduo ele se expressa diferente de acordo com o seu tipo psicológico. Então, na verdade, nós estamos apresentando aqui o tipo psicológico para vocês. Nós estamos trabalhando que esse tipo psicológico ele está estruturado em cima de uma emoção ou de uma paixão. Paixão. E é interessante que a gente tinha um amigo que falava que paixão é caixão. É uma grande verdade. Então, nosso principal problema, nossa principal dificuldade está em uma dessas questões aí. Então, nós vamos ter aquelas pessoas iradas também, que a vida dela gira em torno da ira. É uma pessoa que sente uma raiva o tempo todo. Ela não expressa essa raiva, gente. Não é isso. Ela não expressa. Mas, intimamente, era um verdadeiro vulcão de raiva, de ira. São pessoas iradas. Aí todo o seu comportamento, toda a sua atitude, toda a sua maneira de ser, de viver a vida, de se comportar, de entender, de compreender a vida, vai passar por essa emoção, por essa paixão da ira.
E nós vamos ter aquelas pessoas estruturadas em cima do orgulho. Consequentemente, nós vamos aqui dar uma adiantada que a nossa hora já está vencendo. Assim também ocorre com as pessoas vaidosas, então nós vamos ter aquele grupo de pessoas que são altamente vaidosas. E tudo perpassa por esse viés aí, por essa fileira aí, por essa questão da vaidade. São extremamente vaidosos. Vocês, é aquela história, a gente vê o pecado do outro, as dificuldades do outro é muito fácil. Então eu estou falando para vocês aí, vocês já estão começando a ver, linkar, o fulano é vaidoso, o ciclano é orgulhoso, o beltrano é irado. Ver o outro é fácil. O problema e a grande dificuldade é ver a nós mesmos. Esse que é o grande problema. Eu penso que mesmo nessa pincelada, tem que deixar claro que a vaidade não é no sentido de andar arrumada, bonitinha, porque senão logo a pessoa, quando fala em vaidade, todo mundo acha assim, a pessoa está andando arrumada, está bonita, se cuidando, não é essa vaidade. Extrapola, às vezes, até o limite da pessoa, não é essa? Não somente isto, porque as pessoas vaidosas, eles vão dar um tchan-tchan nessa questão aí que você está levantando. Mas não é só isso, a gente não pode limitar somente a esta questão. Então, você pode encontrar uma pessoa vaidosa desarrumada? Pode. Pode ser, mas ela vai trazer em algum aspecto dela bem arrumado. Ou um brinquinho, ou cabelo bem arrumado, o cabelo bem ajeitado. Então, ali vai ter alguma coisa ali, porque esse é um elemento essencial da pessoa. Não tem como a pessoa fugir 100% disso. A pessoa não consegue fugir 100%. Ela vai passar um lápis na sobrancelha, ou no olho, um batom, um esmalte, alguma coisa vai apresentar ali. Alguma garrinha vai transparecer. Esse que é o grande problema. E o quarto ponto é o da inveja. Então, nós vamos ter aquelas pessoas invejosas. Vamos ter também as pessoas avarentas, aquela que retém tudo, que guarda tudo. Como a Vicentina está dizendo aí, a gente tem que transcender esses conceitos, essas ideias aí, além dessa questão puramente que a igreja coloca lá de início. Então, a avareza não é só a avareza financeira, a avareza econômica. Ela vai mais do que isso. A avareza é aquele aspecto que a pessoa retém as coisas. Retém informação, retém conhecimento, retém até o próprio ser. São pessoas que gostam de serem mais isolados, de interagir poucos. E são as pessoas avarentas. Até o corpo delas, das pessoas que têm avareza, você sente a diferença de uma outra pessoa que é mais doadora. Sim, é isso que nós estamos falando. Isso determina tudo. A mesma coisa tem as pessoas medrosas, aquelas pessoas que vai agir, vai viver a partir das suas emoções de medo. São pessoas que têm muita dificuldade nessa área, o medo domina as suas vidas. Vamos ter as pessoas gulosas, as pessoas que querem tudo, que querem envolver tudo, aquelas pessoas que fazem muitos cursos, que procuram muitos conhecimentos, que querem muitas festas. Elas são excesso em tudo. Elas são da gula. É o pecado da gula. A mesma coisa nós vamos também encontrar o pecado da luxúria. São as pessoas luxuriosas ou luxurientas. E tem, finalmente, lá as pessoas preguiçosas. Na verdade, nós iniciamos falando da preguiça. Então, mas isso aí só para vocês terem uma pálida noção da questão. Terem uma vaga ideia aí. No futuro, nós vamos trabalhar aí, que nós vamos estudar as personalidades humanas, vamos entrar nisso aí com muito mais vagar, com muito mais detalhe, vamos ajudar vocês a entender cada um desses conceitos, cada um desses elementos, o que isso representa aí nas nossas vidas. Aqui, gostaria de transmitir para vocês, que vocês tivessem uma ideia e guardassem, porque isso é uma chave de conhecimento, uma chave de entendimento, que a nossa personalidade ela é dominada, ela é governada por um desses elementos. Então, em você, qual que governa, qual que domina? É a preguiça, qual que prepondera? É a ira, é o orgulho, é a vaidade, é a inveja, é a avareza, é o medo, é a gula, é a luxúria ou é a preguiça? Então, um desses elementos
vai ser o esteio no qual nós construímos a nossa personalidade. E isso é perpassado de vidas após vidas. Então, não tem jeito. Esse é um estado essencial do nosso ser. Então, a pessoa que pertence, por exemplo, ao ponto 8, ao tipo 8, então nós podemos falar que nós temos 9 tipos de personalidades, ou 9 tipos de pessoas. Nós temos as pessoas do tipo 1, as pessoas do tipo 2, as pessoas do tipo 3, do tipo 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, nós temos 9 tipos de pessoas, 9 tipos de psiquismos, 9 tipos de formas de ver a vida, de viver a vida, de se comportar, de agir, de atuar, de falar, e etc, etc, etc. Só, gente, que isso não é tão simples assim. Isso é muito mais complicado. Mas a gente não vai entrar aqui, porque aí a aula seria aí de 10 horas, já estaremos falando sobre isso. Então, só para vocês terem ideia, guarde isso aí como chave. Que a nossa personalidade é governada por um desses elementos. Por isso, nós podemos falar que as pessoas elas são definidas por um traço principal, por um elemento principal, por um pecado raiz. Cada um de nós somos definidos, determinados por um pecado raiz, por um traço principal. Então, cabe a mim descobrir qual é o meu traço principal. E isso é de fundamental importância no processo de autoconhecimento. Porque se eu me determino, se eu me vejo no ponto errado, aí todo o trabalho que eu vou realizar sobre mim será equivocado. Estará fora do esteio. Estará totalmente errado. Fora de ângulo, fora de encaixe. Totalmente enviesado. Aí eu só estou criando complicação para mim. Por isso que é fundamental eu descobrir de forma correta qual que é o meu verdadeiro traço de personalidade. E aí nós vamos ver uma série de dificuldades, porque as pessoas geralmente não querem aceitar aquilo que são. Então, a nossa tendência é nos deslocarmos, nos vermos para um outro lado. E isso tem implicações profundas, tanto no hoje quanto no futuro. A gente não faz ideia, na medida que nós negamos a nós mesmos, a gente não faz ideia das complicações e das dificuldades que nós estamos gerando para a nossa vida, para o nosso futuro. O destino de sofrimento e felicidade nós estamos criando. Por isso é uma questão muito delicada. E o que eu tenho mais visto aí, porque em termos de enneagrama, o que não existe, o que mais existe por aí são cursos, professores, empresas, escolas trazendo esse conhecimento aí e muitas vezes concordando, como o objetivo maior lá é ganhar dinheiro, concordando que as pessoas se encaixem no ponto errado. Só que isso aí traz altas responsabilidades para quem está ensinando e principalmente para quem está vivendo a situação. Então, é um ponto muito delicado, a gente tem que ter muito cuidado com isso aí, porque eu tenho que aprender a me aceitar e a me ver de forma correta, para que eu possa fazer um trabalho correto sobre mim a partir das minhas dificuldades. Então, se eu sou no tipo 4 e começo a trabalhar sobre a premissa que eu sou do tipo 9, imagina a distorção e os problemas que eu estou criando para mim mesmo. Então, vamos tomar cuidado com essa questão. E a gente aconselha vocês a não entrarem nesses estudos aí de forma livre, já sair por aí pesquisando, investigando, querendo saber e se determinando. Gente, cuidado com isso. Esse é um ponto muito delicado que eu gostaria de deixar muito claro aqui para vocês. A gente tem muito cuidado com essa questão, a gente saber determinar e descobrir aquilo que nós somos. Porque a gente não venha a construir um inferno para o nosso futuro aí, e para outras vidas. Tem gente que fala, na minha outra vida não existe. Bom, então vocês já foram avisados. Aí agora, a partir daí, corre por conta de cada um. Bem, essa é uma ideia que nós trouxemos para vocês aí, desse estudo de personalidade. Esperamos que
seja realmente inovador, diferente, que propicie a vocês aí muito conhecimentos, muitas informações. É o que desejamos e esperamos. Muitos esclarecimentos. Gostaria de trazer mais alguma coisa, Cintia? Não, acho que seria aprofundar, não. Muito bem, gente. E aquilo que nós estamos falando aí, já estamos falando para vocês, estamos avisando que nós pretendemos, no futuro, trazer um estudo bem mais profundo, bem mais amplo sobre essa questão aí, onde nós vamos passo a passo, devagar, com cuidado, com critério, trazendo esses conjuntos de conhecimentos para vocês aí, para facilitar vocês a se autodescobrirem. Então, aqui nós estamos tocando no verdadeiro campo do conhecimento de si mesmos. E espero que a gente tenha dado aí uma ideia, uma pincelada aí para vocês da amplitude desse trabalho que nós temos a realizar conosco mesmos. Ok? E, principalmente, que todo critério, todo cuidado nesse empreendimento vem a calhar, é de bom senso e deve ser acatado com carinho. Tá? Para a gente não meter o pé pelas mãos aí, e em vez de a gente fazer o bem, estejamos fazendo mal a nós mesmos. Ok? Muito bem, então vamos lá pedir a Deus, agradecer a Deus pela oportunidade e por todas essas dádivas que temos recebidos. Deus, Pai de infinita bondade, Jesus, divino orientador de todos nós. Ao encerrarmos, Senhor, mais este estudo, gostaríamos de vos agradecer pela oportunidade, por todo esse cabedal de conhecimentos que nos tem chegado. Agradecer a todos os corações, Senhor, vos pedindo abençoar a todos os corações que propiciaram e proporcionaram que esses conhecimentos chegassem até nós. Abençoe cada elo desta corrente. E te agradecemos pelo amparo, pela assistência espiritual recebida, pela presença dos nossos amigos que ocorreram, se uniram a nós para o estudo, a aprendizagem, a presença da nossa irmã Vicentina nos acompanhando no plano físico deste momento. E vos pedimos, Senhor, uma vez mais, abençoar todos os corações que se inscreveram em nosso canal Reflexões Analíticas e abençoe também a todos que vierem a nos ouvir ou nos assistir. Que as tuas bênçãos envolvam a todos nós e se estenda em favor de toda a humanidade, hoje e sempre. Que assim seja. Então, amigas e amigos, até o próximo estudo, o próximo princípio, e esperamos que eles tenham realmente venham trazendo muitos conhecimentos a todos. Tchau e até lá. Abraços.